Temos sobre a escolha do texto bíblico e aprender alguns passos para fazer uma boa escolha de um texto para a nossa pregação. Bom, começaremos definindo o que é o texto bíblico. Vamos entender então o que é o texto bíblico. É uma porção ou parte das Escrituras Sagradas. Pode ser um versículo ou mais. Então, o texto bíblico é uma parte das Escrituras Sagradas, que pode ser mais que um versículo, uma parte onde usamos para a nossa pregação. O texto é a parte mais importante. Ele será a base do sermão. Então, o texto bíblico é a parte mais importante do sermão. Ele será a base de todo o nosso sermão. Uma pregação bíblica precisa ter um texto bíblico. Então, uma pregação ela é bíblica se o texto também é bíblico. O texto escolhido não poderá ser ignorado. Então não adianta escolher um texto, mas na hora de pregar, pouco se fala naquele texto, pouca importância dá àquele texto. Então o texto ele fica sendo ignorado. Mas o texto escolhido ele não pode ser ignorado, mas precisamos dar a importância a este texto para se pregar. Bom, vamos ver então alguns caminhos para a escolha do texto. Então é muito importante agora vermos os caminhos que podemos fazer então para escolher o nosso texto para pregar. Primeiro, a oração. A oração é o primeiro passo. Por meio dela, peço a Deus para me guiar. Então devemos começar com a oração, porque só Deus sabe a necessidade da igreja de ouvir uma determinada pregação sobre um assunto, sobre um texto que Deus quer falar com a igreja. Porque Deus conhece e vê aquilo que nós não vemos. Deus conhece a cada coração e a necessidade então de ouvir a palavra de Deus. Então devemos começar orando, pedindo a Deus para nos guiar até um texto, até uma passagem da Bíblia. Então Deus vai nos direcionando, nos guiando, colocando em nosso coração algum texto que Ele deseja falar. E como resposta à oração, Deus pode me guiar a um texto de várias maneiras. Deus tem as suas maneiras de lhe guiar, de lhe dirigir até o texto que Ele quer que você pregue. Segundo caminho, então, para escolhermos o texto para pregar é a leitura bíblica. Por meio da leitura bíblica, amplio o meu conhecimento das Escrituras. Então, quando eu leio mais, eu conheço mais as Escrituras. E Deus pode me usar mais e em vários textos que eu passo então a conhecer. Então, a leitura bíblica, ela também é um caminho em que Deus vai nos dar um texto, que nós vamos escolher um texto para pregar. E durante a leitura bíblica, um texto pode falar ao meu coração e eu me identificar com ele. Então, durante a leitura, eu posso me identificar com o texto, onde aquele texto ele serviu para mim, ele foi útil para a minha vida, onde eu lendo aquele texto, eu senti no meu coração algo ali que é útil para mim, que eu posso colocar em prática na minha vida. Eu senti algo de Deus
naquela leitura, eu fui alimentado através daquela leitura. Então aquele texto, ele já é um sinal de Deus, né? Uma orientação de Deus para eu pregar, porque algo que foi útil para mim também vai ser útil para as outras pessoas. Então veja a importância da leitura bíblica. Vamos ver alguns fatores que podem ter influência na escolha do texto para pregar. Alguns fatores que podem então influenciar a escolha do texto que vamos escolher. Bom, temos aqui então alguns fatores que influenciam na escolha do nosso texto. Calendários ou eventos especiais, série de livros ou temas, textos conhecidos e por sugestão da igreja o líder e a necessidade da igreja. Então esses fatores aqui, eles influenciam e também são meios que Deus usa para confirmar o texto bíblico. Vamos falar de cada um especificadamente no próximo passo. Calendários ou eventos especiais podem influenciar muito na escolha de um texto. As datas comemorativas, como por exemplo Dia dos Pais, Páscoa, Natal. Então por exemplo, está próximo à Páscoa e eu vou pregar a palavra. Então eu posso trazer um assunto sobre a Páscoa. Então eu posso fazer uma pregação ensinando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu vou buscar textos relacionados a este assunto. Também eventos na igreja, como congressos, culto de missões, estudos bíblicos, podem influenciar na escolha do texto para pregar. Por exemplo, se eu sou convidado para pregar em um congresso, e neste congresso eles estão tratando de um determinado tema, de um determinado assunto, de um texto bíblico. Então este texto já pode ser o texto que eu posso pregar. Como, por exemplo, também um culto de missões, onde eu vou escolher um texto falando de missões. Então, os calendários, os eventos especiais têm muita influência na escolha do texto. A série de livros ou temas. Fazer pregações seguidas em um determinado livro da Bíblia. Por exemplo, se a igreja ela está fazendo uma série de pregações, de estudos de um certo livro da Bíblia, em algum dia desses, é normalmente que eu vou escolher e pregar neste livro. Ou então, fazer pregações seguidas sobre um determinado tema ou assunto. Então, se a igreja ela está tratando um determinado tema e escolheu um mês para falar somente aquele tema, e eu vou pregar em algum dia, então normalmente que eu vou escolher um texto relacionado a este tema. Por exemplo, a igreja está fazendo pregações sobre o tema de amor, ensinando os crentes sobre o amor de Deus, sobre o amor ao próximo. Então influencia muito na escolha do tema, série de livros ou temas. Bom, textos conhecidos. Textos conhecidos facilita a pregação por tratar de algo que já conhecemos. Deus nos usará mais naquilo que conhecemos. Ou seja, é importante escolhermos textos para pregar que já conhecemos, que já é conhecido nosso. Então, influencia muito na escolha do texto, algo que já conhecemos. Então, está aí a importância de se buscar mais conhecimento da palavra de Deus.
Também o que pode influenciar na escolha do texto para pregar é por uma sugestão da igreja ou o líder, né, no pastor. Então, quando a igreja solicita que o pregador fale e ensine sobre um assunto, ou até mesmo o pastor sugere aquele assunto, aquele tema, ou até mesmo um texto da Bíblia, influencia muito na escolha do texto. Por exemplo, o pastor pode pedir para falar de algum assunto, né, que ele deseja que a igreja aprenda, que a igreja então necessita de ouvir. Então o pastor chega e pede para o pregador, se possível, pregar sobre aquele texto, sobre aquele assunto. Então aí também entendemos que é um caminho, um passo que Deus está nos direcionando para pregar. Também pela necessidade da igreja. Pode influenciar na escolha de um texto, pela necessidade que a igreja tem de aprender, ser exortada ou consolada em um determinado assunto. Por exemplo, precisam aprender mais sobre o jejum, ou sobre o dízimo, ou até mesmo ouvir uma palavra de consolo. Então existem as necessidades de aprendizado, né, sobre um determinado assunto, ou também a necessidade de um consolo, de uma palavra que venha então consolar, confortar o coração da igreja, ou até mesmo exortar, ou até mesmo ensinar. Então, dependendo da necessidade da igreja, pode influenciar na escolha do texto que você vai pregar. Então você precisa analisar e procurar saber, entender a necessidade da igreja e até mesmo orar a Deus para que lhe revele, lhe mostre as necessidades que a igreja tem de ouvir.